As 3 faculdades de medicina mais desejadas em São Paulo. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina, e esse perfil aqui existe para que você atinja a sua aprovação em medicina em menos de um ano. Exatamente. Então vamos lá. Qual que é o objetivo aqui hoje? É falar sobre as 3 faculdades de medicina particulares de São Paulo que são mais desejadas. Quais são elas, Débora? Santa Casa, Einstein e ABC. Vamos entender aqui um pouquinho por que elas são tão desejadas. Eu acho que não tem que tentar convencer ninguém o motivo, né? São ótimas faculdades, nota máxima no MEC, são reconhecidas, anos, né, de tradição. Então, é indiscutível a qualidade do curso de medicina dessas 3 faculdades. Não é à toa que são as mais concorridas. Então, a Einstein teve mais de 7.000 pessoas fazendo prova, Santa Casa, ABC. Então, a gente tem um volume muito grande de alunos, de candidatos que querem fazer medicina nessas faculdades. Então, é indiscutível. Qual que é o meu objetivo aqui? É falar com vocês das características destas provas, exatamente. Por quê? São 3 provas completamente diferentes e todas elas são realizadas, o vestibular é realizado pela banca VUNESP. Então, você precisa entender como funciona essa prova, preparar da melhor maneira possível e garantir a sua vaga este ano de 2024. Então, vamos lá. Nós estamos falando de 3 provas diferentes da banca VUNESP. Santa Casa, uma prova nível 2, Einstein, uma prova nível 3 e ABC, uma prova nível 3. Então, provas, 2 níveis. Débora, então ABC e Einstein, já que tem o mesmo nível, é a mesma coisa? Não, e eu vou explicar para vocês aqui. E por que eu vou explicar isso? Porque se você conhecer as características dessas provas, o que significa esses níveis, as suas chances de conseguir aprovação em uma delas ou nas 3 é muito maior. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Fazer com que você seja aprovado esse ano. Por esse motivo, vou falar sobre as características. Vamos falar aqui sobre a Santa Casa, primeiro. Santa Casa é uma prova nível 2. Só que quando eu falo para você que é uma prova nível 2, o que exatamente eu estou dizendo? Débora, o que significa? Gente, a gente poderia ficar um dia inteiro aqui desmembrando essas características, mas eu vou colocar pontos importantes aqui, relevantes, que você tem que saber, que não é condicional. Você tem que saber se você realmente quer Santa Casa. Então, olha só, nós temos características por ser uma prova nível 2. E eu vou falar algumas coisas para vocês aqui. O nível de cada prova, nível 1, 2, nível 3, como a VUNESP ela nomeia, diz o que para mim? O grau de complexidade de uma questão. Então, eu posso pegar a mesma matéria e fazer essa matéria com complexidades diferentes. Eu posso ter uma questão de probabilidade muito óbvia, muito direta, muito objetiva, com grau de complexidade baixo. Eu posso ter uma questão de probabilidade mais contextualizada, eu posso colocar uma tabela, eu posso colocar um gráfico, eu posso deixar isso mais complexo, ou eu posso colocar uma questão de probabilidade com vários dados, sem tabela, sem gráfico, com um conhecimento, com particularidades ou exceções mais intensas ali. Percebeu que eu coloquei 3 níveis aqui? E é referente aos níveis de dificuldade da nossa prova. Nível 1 é uma questão mais objetiva, mais direta. Nível 2 tem mais contexto, pode ter gráfico, pode ter tabela, mas vão ter mais dados na questão. Nível 3 não tem tanta coisa, não tem tabela, não tem gráfico, mas o grau de exigência é maior. E é a mesma matéria. Nós estamos falando de probabilidade. Mas, apesar de ser probabilidade, existem as particularidades com relação aos níveis. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Então, o nível da faculdade que você quer passar, ela vai direcionar os seus estudos, até onde eu preciso estudar, qual o nível de dificuldade dessa prova, o quanto eu preciso treinar de uma coisa ou de outra. Então, gente, é por isso que é tão importante você decidir a faculdade, porque o nome da faculdade vai dizer o nível, e no nível você vai saber o quanto você precisa se dedicar naquele conteúdo. Então, ó, um exemplo muito simples aqui, eu acredito que já deu para você entender. Nível 1, nível 2, nível 3. Essa é a primeira coisa. Então, quando eu falo de Santa Casa, eu estou falando de uma prova nível 2.
onde as questões elas vão ser mais contextualizadas. Dificilmente, em uma prova nível 2, como a Santa Casa, você vai encontrar questões diretas ao ponto, simples, certo? Vão ser questões que têm um pouco mais de contexto, têm um pouco mais de história, tem mais informações, tem dados para ser analisados. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso faz parte de uma prova nível 2. Outra coisa bacana e importante para você entender com relação à Santa Casa, que isso vai acontecer em todas as matérias, porém cada matéria tem uma particularidade diferente. Então, matemática, eu falei aqui de tabela, eu falei aqui de gráfico, certo? Dentro de física, eu posso dar um desenho numa prova nível 1, falar sobre cinética, por exemplo, e te dar o desenho. Dentro de uma prova nível 2, eu não te dou. Débora, isso dificulta? Sim, porque você tem que conseguir imaginar a situação, reproduzir isso na sua cabeça, se você não quiser desenhar, para conseguir fazer os cálculos. Então, existem particularidades de matemática, de física, de química, de biologia, que se você conhece, é muito mais fácil você conseguir fazer essa prova. Então, a primeira coisa, se você quer passar no vestibular de medicina da Santa Casa, você precisa conhecer as particularidades da Santa Casa para cada matéria. Então, a particularidade geral é que é uma prova mais conteudista, que tem mais conteúdo, mais contexto. Isso para todas as matérias. A questão é como que isso é dado em matemática, como que isso é dado em física, como que isso é dado em química, em biologia. É isso que vai te colocar na frente. Além disso, dentro da prova da Santa Casa, nós temos questões dissertativas, tanto de conteúdo quanto a redação. E a Santa Casa tem um critério de correção bastante específico com relação às dissertativas, que você precisa dominar. Se você não domina, isso é um problema. Eu tenho que dominar o conteúdo e eu tenho que dominar critério de correção. Gente, fica a dica aqui, ó. Atenção! Olha aqui para mim, presta atenção. Fica a dica. Uma dica muito importante, uma orientação muito importante que eu dou para os meus alunos, e eu vou ensinar isso, falo muito aqui no perfil, no nosso canal. O que separa os aprovados dos quase aprovados é o critério de correção. Se você domina critério de correção, você vai passar na prova. Se você não domina, por melhor que você domine conteúdo, você não vai passar. Por quê? Porque é um diferencial. Quem conhece critério de correção vai sair na frente, ganha pontos aí importantíssimos dentro do vestibular. Tudo bem? Então, Santa Casa, prova nível 2, todas essas características é importante eu saber. Outras duas provas queridinhas em São Paulo, nós estamos falando de Einstein e de ABC. Vou falar da ABC aqui. Por que da ABC, Débora? A ABC é uma prova nível 3 e ela é diferente de Santa Casa e é diferente de Einstein. A ABC não tem prova dissertativa de conteúdo, só tem a redação, que não é pouca coisa, tem um critério bastante exigente ali com relação ao critério da redação. Lembrando que o critério de correção da redação do Einstein, da Santa Casa e da ABC é o mesmo. Então, são bastante exigentes ali. Só que tem uma particularidade na ABC. O fato dela não ter questões dissertativas faz com que a prova, as questões objetivas, sejam mais exigentes. Por quê? Por que é importante você entender? Que quando se faz um vestibular, se espera um determinado perfil de aluno. Como a ABC não tem questões dissertativas, todo esse perfil de aluno, ele é selecionado dentro de questões objetivas. E isso faz com que as questões objetivas sejam, sim, mais trabalhosas e mais exigentes. Só que não é com a mesma exigência da Santa Casa, por exemplo. Tá? Vamos comparar aqui ABC e Santa Casa. Santa Casa tem uma prova mais conteudista, longa, uma prova mais cansativa. Não é o foco da ABC. A ABC é mais objetiva, ela é mais direta, só que o conteúdo que eu preciso saber para fazer uma ABC, ele tem que ser mais intenso do que para Santa Casa. É uma prova mais exigente. Para muitos alunos, acaba sendo um pouco mais fácil, porque é objetiva, e os alunos gostam de provas objetivas. Então, pode ser que sim, você entenda isso como uma prova mais tranquila, mais fácil. E ok, mas o conteúdo base, o conceito, ele é mais exigente. Então, se a gente pegar, por exemplo, a prova objetiva da Santa Casa
e a prova objetiva da ABC, você vai perceber que a prova objetiva da ABC, ela tem ali uma exigência de conteúdo maior do que a Santa Casa. Por quê? Porque eu quero selecionar um perfil muito específico de aluno e eu não tenho critério de correção para fazer isso. Então, isso é feito dentro das objetivas. Tanto é que a nota de corte da ABC nas objetivas ela é menor do que a Santa Casa. Débora, por que ela é menos concorrida? Não, é porque ela é mais difícil. Então, uma linguagem mais clara para vocês é isso. Débora, significa que a prova é difícil? Não, só que é uma linguagem que vocês usam muito. A prova é mais criteriosa, ela é mais exigente, então, naturalmente, desce um pouco a nota de corte. Então, vamos supor, na Santa Casa eu preciso 71, 72, 73 de 80, na ABC, 67, uma boa redação, eu entraria. Por quê? Exigência. A prova ela é mais densa, ela é mais pesada. Então, fica a dica aí. E outra coisa importante, existem conteúdos específicos para cada uma dessas provas. Para a Santa Casa, para a ABC e para o Einstein. Então, critério de correção, critério de seleção e conteúdo específico, é indiscutível que eu preciso dominar, ok? Só fica esperto com relação a isso. Por último, Einstein. Então, olha só, Santa Casa, ABC e Einstein. O Einstein também é uma prova nível 3. Então, também tem essa conotação de ser uma prova mais exigente, objetiva, não tem tanto contexto. Se você comparar Einstein com Santa Casa, você vai perceber que é uma prova mais rápida. Ela não é densa igual a Santa Casa. É uma característica de provas níveis 3. Direto, objetivo ao ponto, né? Direto ao ponto na pergunta. O que eu preciso ficar muito atento aí nesse caso? Eu preciso ficar muito atento porque o Einstein tem uma particularidade bem específica. Ele valoriza muito as questões dissertativas. Então, tem 3 avaliações: 50 questões objetivas, 5 questões dissertativas e uma redação. Gente, a prova que mais vale ali é a dissertativa. Por quê? 5 questões valem 30 pontos, enquanto 50 questões valem 50 pontos. Então, obviamente, eu preciso dar uma atenção muito especial para essas questões dissertativas, apesar de serem apenas 5. Já que são apenas 5, eu preciso gabaritar. Os alunos aprovados no Einstein, geralmente, não todos, mas geralmente eles conseguem gabaritar ali as questões dissertativas ou quase gabaritar todas. Às vezes o aluno deixa de gabaritar uma ou outra, mas é muito comum que os alunos aprovados se dão muito bem nessas dissertativas, porque é um grande diferencial. E como que eu faço para gabaritar uma prova do Einstein, por exemplo, Débora? Gente, critério de correção. Você vai perceber que as questões do Einstein, elas não são difíceis, elas estão dentro do conteúdo ali bem previsível, é super possível prever e estudar tudo que vai cair no Einstein na prova do final do ano? Sim. Só que se você não conhece o critério de correção, apesar de você acertar essas matérias, acertar as questões, você acaba perdendo 1,5 ponto de critério de correção e isso te coloca para fora dos 540. Então, é muito importante conhecer. Então, olha só, prova do Einstein, uma prova nível 3, objetiva, direta ao ponto, tem questões dissertativas, eu tenho que dominar critério de correção e é muito importante eu entender o seguinte, tem conteúdos específicos de cada uma delas. Geralmente, gente, uma dica aí para quem não conhece, quem faz uma, geralmente faz a... Então, a não ser que você fale para mim, Débora, eu quero 100% Einstein, eu só quero Einstein. Preciso fazer Santa Casa e ABC? Não. Se você decidiu que só Einstein, só Einstein. Débora, eu só quero Santa Casa. Então, não faz sentido fazer as outras. Mas, se você fala, Débora, eu quero estudar em uma das 3 melhores faculdades particulares de medicina de São Paulo. Faça isso e onde você passar, você vai estar muito bem servido. O que eu posso te garantir é que é possível passar em qualquer uma dessas 3 em menos de um ano, independente do ponto de partida que você esteja. Se você está no ensino médio, se está um tempo fora da escola, se está no cursinho, não importa. É possível garantir sua vaga este ano em qualquer uma delas, desde que você conheça critério de correção, critério de seleção, desde que você conheça e estude focado para esses vestibulares. E aí, você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre Santa Casa, Einstein ou ABC? Se você quiser, deixa nos comentários. Vai ser um prazer vir aqui, ver o seu comentário e gravar um novo vídeo respondendo a sua dúvida. Então, deixa nos comentários que eu vou gostar de ver e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.